navegantes, missionários vão avante. Estou pregando para homens e mulheres que deixarão de ser vulcões adormecidos para se tornarem vulcões em erupção, preparado para cuspir fogo na terra e construir coisas grandiosas. Se você é um desses, joga a mão lá em cima e dá mais um glória. O dilúvio. Vamos começar, vamos ler no capítulo 6 de Gênesis. Quem tem Bíblia em casa, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Vamos ler o capítulo 6 de Gênesis. Vamos começar pelo versículo 13. Nós não vamos ler o capítulo todo não, viu? Porque senão vai demorar muito a questão da leitura. Vamos ler só alguns versículos e eu vou comentar em cima desse versículo. Vamos ler o capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Olha só, irmãos, deixa eu comentar isso aqui, para a gente poder aprender os detalhes. O tamanho da arca, vamos lá, ela tinha 300 côvados, o quê? O comprimento da arca tinha 300 côvados. O que é um côvado? Um côvado, irmão, é o equivalente a 45 centímetros. Um côvado é o equivalente a 45 centímetros. Apesar de que o côvado por exemplo, na época de Ezequiel, ele era um pouquinho maior, ele tinha 50 centímetros, meio metro. Mas no geral o côvado ele tinha 45 centímetros, ou seja, quase meio metro, né? Um pouquinho menor do que o meio metro, 5 centímetros a menos. 45 centímetros é um côvado, tá? Mas para você poder entender melhor, redonda aí para meio metro. Só 5 centímetros a menos mesmo. Então redonda aí para meio metro. Então meio metro é um côvado. A arca tem 300 côvados de comprimento. O que isso quer dizer? É só você dividir por 2. Então dá 150 metros, tá? Não chega a 150, 140 e alguma coisa, né? Quase 150. Então o comprimento da arca, vamos arredondar aí, 150 metros é o seu comprimento. Depois do comprimento vem a largura, 50 côvados, aí você divide também, tá? Então dá 25 metros. Então ela tem 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e altura, 30 côvados de altura, divide também, dá 15. Então ela tem 15 metros de altura. Recapitulando, 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Ok? Vamos continuar. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Ok, ela tem uma janela em cima, no teto. No teto vai ter uma janela. De um côvado acabará. O que é um côvado? Divide de novo. 50 centímetros. Ok? Então a arca ela tem meio metro. Aliás, a janela tem meio metro. Mais ou menos isso aqui assim, né? Quadrado. Meio metro é a janela que está em cima do teto da arca. Ok? E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. 3 andares. Andares baixo, segundo e terceiro. Então a arca ela tem 3 andares. Lembra que ela tem 15 metros de altura? Então divide aí em 3. Então ela tem 3 andares, cada andar com 5 metros. Bem alto, né? Cada andar tem 5 metros de altura. Por que tem que ser tão alto assim? É porque também vai ter, em um dos andares, vai ter animais. Tem animal bem alto, né? Girafa, por exemplo, pescoçuda. Então tem 3 andares, cada andar vai ter aí 5 metros de altura. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os
teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Para você saber, Noé tinha 3 filhos, tá? Como eu falei, irmãos, nós não vamos ler os capítulos todos, porque o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, tudo vai falar de Noé e o dilúvio, a arca. Mas aí, para a gente não ter que ler tudo isso, então algumas coisas eu vou comentando mesmo sem ter que ler, vamos comentando de cabeça para você entender. Noé tinha 3 filhos, tá? Em um dos capítulos vai falar o nome dos filhos dele, só que nós vamos ver agora. Ele tinha 3 filhos: Cam, Shem, no caso Cam é Ham, Shem e Yaf, que é Cam, Sem e Jafé. 3 filhos, né? E esses 3 filhos eram casados, então tinha 3 noras. Então Noé também era casado, tinha uma esposa. Então ali nós temos Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Nós temos ali 8 pessoas, ok? Então, se a gente perguntar quantas pessoas entraram na arca, 8 pessoas entraram na arca, Noé e sua família. De tudo que vi, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém. Olha só, irmãos. Então, Deus fala com Noé. Em um período em que as pessoas, né, estavam afastados de Deus. Vamos ler aqui o capítulo 6, Nara, versículo 1 diante. Capítulo 6, versículo 1 diante. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha aqui, irmãos. Então arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Lembra que nós falamos antes de ontem, uns 3 ou 4 dias atrás, nós falamos que Deus fez o homem no plano espiritual, e depois esse homem, Deus forma ele na terra, materializa ele na terra. Lembra que falamos disso? É por isso que nós vamos ver o homem 2 vezes lá no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. E parece que são 2 homens, né? 2 mulheres. Porque você vai ver no capítulo 1, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o homem, macho e fêmea e tal. Quer dizer, no capítulo 1. Aí no capítulo 2, no versículo 7, você já vai encontrar: então Deus formou o homem do pó da terra e tal, depois faz a mulher na costela. Parece que é um outro homem e outra mulher, né? Mas não é, é o mesmo. Porém, no capítulo 1, Deus está gerando ele no mundo espiritual, no plano divino. Então lá ele está gerado. Lá existe o homem, existe a mulher. E no capítulo 2, Deus está materializando ele nesse plano físico. Aqui agora tem um homem já materializado. Tudo que existe aqui embaixo, existe um lá em cima. A Bíblia diz lá em Hebreus que as coisas dessa terra são focos, são figuras das coisas celestiais. Então tudo que você vê aqui na terra, existe uma igual, um pouquinho mais perfeita, mais aperfeiçoada, no céu ou no plano espiritual. Por exemplo, quando Moisés vai construir o tabernáculo, olha o que Deus disse: Moisés, faça tudo conforme no monte foi te mostrado. Então Moisés já tinha visto no céu o tabernáculo, o Santo dos Santos, o lugar santo, o pátio,
Moisés já tinha visto no céu a pia, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, o altar do sacrifício, a arca da aliança. Tudo isso Moisés já tinha visto no céu, na visão que ele teve no monte. E o Senhor disse: faça tudo conforme você viu. Quando Moisés constrói o tabernáculo, ele está construindo uma cópia, uma réplica daquilo que ele viu no céu. Ou seja, porque tudo que há aqui embaixo existe lá no céu também. Tá? Eu estou agora sentado aqui numa cadeira, existe uma igualzinha a essa no céu. Alguém teve uma inspiração e fez uma igual aqui na terra. A pessoa que fez, nem ela mesma sabe que está fazendo, porque viu ou teve uma inspiração de algo, né? Mas geralmente é assim. Alguém constrói uma roupa, alguém constrói um carro, constrói uma casa, uma mesa, uma cadeira, porque vem na sua mente aquele modelo e ele constrói, mas nem ele sabe por que veio. E por que veio? É porque ele teve um lampejo, uma pequena revelação, né? Um insight, né? Em uma fração de segundo ele conseguiu ver o espiritual, mas nem ele sabe que veio. Vem apenas na sua mente. Olha, se eu fizer uma cadeira assim, 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 vai ficar legal. Ele vai e faz a cadeira igualzinho o que vem na sua mente. Por quê? Porque o espírito dele, o espírito do homem, habita o mundo espiritual. O nosso espírito habita as regiões celestiais, como diz a Bíblia, né? Então, o nosso espírito mora no mundo espiritual. E por habitar o mundo espiritual, ele consegue ver o que está lá. E aí nós temos essa noção, essa percepção, e a gente acaba fazendo aqui na Terra coisas iguais. Mas nem nós sabemos que estamos vendo isso, porque é tão sutil, né, que a gente não se dá conta disso aí. E no caso aqui, Deus, ele faz um homem no céu, uma mulher no céu, no plano espiritual, e depois materializa aqui na Terra. Materializa aqui na Terra. O que Deus fez no céu, ele diz, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Não é assim? No sexto dia. E no sexto dia, então o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus fez o homem, fez macho e fêmea, né? E aí disse, e viu Deus que isso era muito bom. E foi à tarde, o dia, e amanhã, o dia sexto. No sexto dia Deus fez isso aí. Mas ele não fez isso na terra, isso ele fez no mundo espiritual. E ele viu que era bom. Então, ali é bom? Não, muito bom. E viu Deus que era muito bom. O que ele fez? O homem e mulher, no plano espiritual. Só que depois Deus vai materializar o homem no plano físico. E formou Deus o homem do pó da terra. E arrancou Deus uma costela do homem, depois de fazer cair sobre ele um corpo de sono, e fez uma mulher. Tá, agora esse homem e essa mulher, que é plano físico, que é matéria, que é barro, que é do pó da terra. E esse homem e essa mulher, será que é muito bom também? Olha o que Deus diz aqui. Olha o que diz aqui no Gênesis, capítulo 6. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Deus não se arrependeu de ter feito o homem e a mulher. Ele se arrependeu de ter feito o homem e a mulher na terra. Porque quando ele fez ele no céu, aquilo ali é muito bom. Mas quando ele torna ele matéria, quando ele se materializa, aí Deus diz: não é muito bom não. Então ele se arrependeu de ter feito o homem na terra. Ok? Esse homem da terra é que ele se arrepende. Não foi muito bom não, né? Então, amados, vamos continuar aqui. Deus percebe que o pecado do homem se multiplica, e ele diz aqui no capítulo 6 nós lemos: e não contenderá para sempre com o homem o meu espírito. O que é contender? É alguém insistir com algo, né? Olha, faça isso, a pessoa não quer. Olha, você tem que estudar, estuda, não quero. Estuda, não quero. O que é isso? É contender com alguém, é insistir com alguém, porfiar com alguém por algo. Então o Espírito de Deus estava fazendo isso. Ele estava contendendo com o homem, contendendo para o bem do homem, né? Olha, homem, volta para Deus, eu não quero. Olha, homem, seja santo, seja perfeito, não peque, não transgrida a lei de Deus. Eu não quero, eu vou pecar, eu vou transgredir e tal. E os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, bagunçou tudo. Então o Espírito Santo, de tanto contender, de tanto insistir, aí Deus falou assim: não, para aí, eu não vou permitir isso ficar para sempre. Então disse Deus: não contenderás para sempre com o homem o meu Espírito. O que Deus faz? Deus retira o Espírito Santo. O Espírito Santo sai do meio dos homens. Ele vai embora.
ele sobe, ele volta para o céu, né? Ele volta para o céu. Claro que depois ele vai descer de forma limitada, né? Sob medida. Ele vai descer sobre algumas pessoas lá na frente, sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? Davi, vai descer sobre Gideão, Sansão, né? Elias, Eliseu, outros mais, Daniel, Ezequiel, Isaías. Então ele vai descer sobre algumas pessoas para usar essas pessoas para algo específico. Mas ele não mora na terra, ele vem e vai, vem e vai. E ele também não vem completamente, ele vem apenas em porções pequenas, gotas, né? sob medida, limitado. Até que vai chegar os tempos em que Cristo vem, e aí o Espírito Santo, né, vem para valer sobre a terra, para morar conosco. Porém, aqui o Senhor disse: não contenderás para sempre com o homem do meu Espírito. A partir de agora, o seu tempo será de 120 anos. Esse é o tempo em que Noé demora para construir a arca. Tá? Interessante que Noé vai pregar durante 120 anos. Construir a arca, né, e pregar. Construir a arca e pregar. Não é pregar prego, é pregar a palavra para as pessoas, palavra de arrependimento, e construir a arca. 120 anos. Detalhe, ele conseguiu ganhar a sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. Em 120 anos, a colheita de almas que Noé tem é essa. Além da alma dele, mais 7 pessoas. É o que ele consegue ganhar para Deus em 120 anos. Né? Tem pessoas que se desesperam porque já tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, ainda não ganhou uma alma sequer. Fique tranquilo, Noé ficou 120 anos para ganhar 8. Aliás, para ganhar 7, né? Para ganhar 7. 8, porque ele ganhou a dele também. Tem gente que ganha nem a dele. E se você ficar, irmão, 30 anos servindo a Deus, 50 anos, 80 anos, e você morrer, e não ganhou nenhuma alma, mas você vai conseguir para o céu, já foi um grande resultado. Você ganhou a sua alma. A sua alma. Pastor, e isso conta? Ganhar minha alma? Sim, com certeza. E como é que eu faço isso? Servindo a Deus, fazendo o que Ele manda. Olha só, o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, quando eu te mandar anunciar o ímpio, para o ímpio, e tu anunciar, né, e o ímpio não te der ouvido e morrer no seu caminho ímpio, mas tu anunciou, fique tranquilo, o ímpio morrerá, mas tu salvou a tua alma. Então, irmãos, faça a vontade de Deus e salve pelo menos a tua alma. É o principal, é a tua alma, né? Depois de salvar a tua, aí sim, aí tem de salvar dos outros. Noé ganhou a dele e ainda ganhou mais 7 almas em 120 anos. Ok? Noé, então, recebe uma ordem de Deus no meio desse povo pecaminoso, no meio desse povo transgressor, né? Noé recebe uma ordem. O Senhor fala: Noé, eu vi que você é justo. Eu vi que você está me servindo em meio a essa bagunça toda aí embaixo. Irmãos, e vale aqui ressaltar um detalhe. Tem gente que pensa que para servir a Deus, né, ele tem que estar vivendo em um ambiente totalmente espiritual, né, em meio a uma família totalmente, todo mundo crente, numa cidade onde todo mundo é evangélico. Aí eu vou servir a Deus porque não vai ter nada para me atrapalhar. Noé vivia no meio de um povo pecador, um povo que pecava de forma absurda. E Noé conseguiu ser justo no meio desse povo. A Bíblia diz que Noé andava com Deus e Deus o achou, e ele foi tido como justo. No meio desse povo, no meio desse pecado todo, Noé consegue ser justo. Quem disse que não dá para servir a Deus em meio à crise espiritual, em meio a esse pecado que vivemos nos dias de hoje? Prostituição, é adultério, é homossexualismo, é furto, é mentira, é crime, corrupção, né? E quem disse que não dá para servir a Deus? Dá. Noé vivia em dias parecidos com esse. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim como foram nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Quais são os dias do Filho do Homem? Hoje. Esses dias de hoje. Dias próximos ao arrebatamento da igreja.
né? Aonde estamos vivendo o chamado princípio das dores. Esses são os dias do Filho do Homem, é o dia que ele está para vir, para voltar, para arrebatar a igreja. E Jesus disse: esses dias serão parecidos com os dias de Noé. Ele disse: assim como foram nos dias de Noé, assim também serão nos dias do Filho do Homem. Aí ele fala: nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E hoje, como é que é? Comem, bebem, casam e se dão em casamento, né? Ou seja, do mesmo jeito que os dias de Noé são os dias de hoje. Nos dias de Noé, ele conseguiu viver e ser tido como justo. Nos dias de hoje, também isso é possível. Dá para você viver no meio desse pecado sem cometer o pecado. Dá para viver no meio de um povo ímpio sem cometer impiedade. Dá para viver no meio de um povo impuro sem se tornar impuro. Dá sim. Dá para ser santo no meio da iniquidade. Sabe o que é isso? Vamos aprender com a garça, né? A garça, o pássaro. A garça, ela entra na lama, né? E quando ela sai daquela lama, as penas dela saem limpas. A lama não consegue sujar as penas da garça. E usando isso para a nossa vida espiritual, o crente tem que ser parecido com essa garça. A arte de entrar na lama sem sujar as penas. Entrar na lama sem sujar as penas. Viver no meio do mundo, mas sem se contaminar com esse mundo. É como diz a Bíblia: estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Estamos aqui como peregrinos, como forasteiros em terra estranha, mas nós não somos daqui. A nossa pátria é de lá. Então vamos viver aqui como se não estivéssemos. Vamos viver aqui para servir a Deus, para servir o Senhor. Isso é possível? Isso é possível. Noé viveu assim. E aí Deus achou Noé justo e disse: Noé, construa uma arca, né? Faça uma arca. E aí Deus deu toda a medida, como nós já falamos aqui: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, né? Que em metros dá 150 de comprimento, 25 de largura, 15 de altura. Construa a arca, fazem 3 compartimentos. Deus deu para Noé toda a medição, toda a medida. Falou qual seria a madeira, né? Madeira de porco. Falou que deveria betumar com betume. E Deus falou tudo, ensinou tudo para Noé. E Noé, então, faz esta arca. Amados, o que Noé fez, a arca, né, de Noé, ela hoje a gente não vê mais, por exemplo, um objeto como esse chamado de arca. Um objeto que flutua sobre as águas. Qual o nome de um objeto que flutua sobre as águas? Barco, navio, né? Lancha, enfim, né? Canoa, voadeira, essas coisas. Então, são objetos que flutuam sobre as águas. Seria esse o nome. O nome correto seria barco e não arca. O nome seria barco, né? Muitas pessoas até hoje não entendem por quê que vai ser chamado de arca e não de barco. Deveria ser barco. Ah, pastor, mas naquela época ninguém sabia, não conhecia esse nome barco. Conhecia porque quem escreve essa história não é o próprio Noé. Quem escreve essa história é Moisés. E quando que Moisés vive? Moisés vive a 1600 a.C. Nos tempos de Moisés já existiam os barcos, né? Já existiam os barcos. E nos dias de Moisés ele poderia muito bem ter colocado esse nome, barco, o barco de Noé. Já existia barco naquela época, né? Mas não, ele coloca a arca de Noé. Por que Moisés, ao invés de colocar o barco de Noé, coloca arca? Coincidência? Não. Por acaso? Não. Exatamente porque Moisés não via Noé como apenas seres humanos normais que estaria dentro de um barco. Moisés e Deus que vai dar inspiração para Moisés escrever,
Deus via Noé e sua família como algo sagrado. E é por isso que o próprio Moisés, depois, quando vai falar do tabernáculo, que era o lugar sagrado, os objetos que tinha no tabernáculo, o tabernáculo em 3 compartimentos, o primeiro pátio, o segundo lugar santo e o último chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que era o mais puro, mais íntimo, que era onde Deus se manifestava. Dentro desse lugar chamado Santo dos Santos, o que Deus diz? Moisés coloca lá um caixote de madeira, quadrado, né? Aí Deus dá a medida também, tantos côvados de comprimento, tantos côvados de largura, tantos côvados de altura. Dentro desse caixote terão 3 coisas: vara de Arão, jarra de maná e tábuas da lei, né? E você vai colocar uma tampa sobre esse caixote, propiciatório, e você vai dar um nome para esse caixote. Qual o nome, Senhor? Arca. Arca. Coincidência? Não. Porque é um objeto sagrado. E aquilo que é sagrado, para Deus, ele chama de arca. Tá? Objeto sagrado, Deus chama de arca. Então, quando Moisés escreve sobre Noé, sua história, Moisés não chama de barco. Moisés não chama de navio. Ele chama de arca. Porque para Deus aquilo era algo sagrado. Era algo sagrado. É interessante que o formato, né, também é quadrado. Não tem um formato igual um navio, não. É algo quadrado, é um caixote também. E Deus chama de arca. A arca ali não é apenas como já disse, apenas um barco, apenas um objeto de transporte. Ali se torna uma casa espiritual. A arca de Noé se torna uma casa espiritual. E é por isso que Deus, lá na frente, vai falar com Moisés para ele construir uma arca e colocar dentro do Santo dos Santos. Mas por que, Senhor, uma arca? A arca não é a de Noé? Por que construir um outro caixote e dar o nome de arca e colocar no Santo dos Santos? Porque esse vai ser o objeto mais sagrado do tabernáculo. O objeto mais sagrado do templo é a arca da aliança, né? A arca da aliança, a arca do testemunho. Era o objeto mais sagrado. Por isso estava lá no lugar mais íntimo, chamado Santo dos Santos. Por que Deus mandou Moisés construir essa arca e colocar no Santo dos Santos? É um objeto sagrado. Porque Deus estava se lembrando da arca de Noé. Dizendo: olha Noé, olha Moisés, Noé, aquilo que ele construiu era algo sagrado. Não era apenas um objeto de transporte. Era para transportar? Era. Porém, se torna uma casa espiritual. E casa espiritual é algo sagrado para Deus. O que é a nossa casa espiritual hoje? Né? Nós aqui, nosso corpo, nossa vida, é uma casa espiritual para Deus. É sagrado. Veja que lá nas cartas, o apóstolo Paulo, ele fala assim: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em outra tradução diz: não sabeis vós que sois casa de Deus, morada de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, nós somos casa, nós somos morada. A nossa vida espiritual é uma casa, é uma morada, é um templo, é um tabernáculo para a habitação de Deus. Aonde Deus habita se torna algo sagrado. Sagrado. Deus habita em você, então você é algo sagrado. Tá? Você é casa de Deus, habitação de Deus, morada do Altíssimo. Você é uma casa sagrada. Por que você acha que Deus tem tanto ciúme de você? Por que você acha que Deus pede tantas coisas para que você não faça? Olha, não faça isso, olha, não faça aquilo, né? Por quê? Porque ele não quer que você contamine essa casa que é sagrada, que você venha manchar, que você venha corromper essa casa que é o seu corpo, que é você e que é sagrado. Deus não quer. Ele quer que você permaneça. E Ele quer permanecer dentro de você. Então, nós somos casa de Deus, tá? Morada do Altíssimo, algo sagrado, algo sagrado. E ali a arca era um objeto sagrado.
né? Por isso que ela recebe o nome de arca e não de barco, e não de navio, mas sim arca, porque era algo sagrado. Dentro desta casa espiritual, deste algo sagrado, Deus vai mandar fazer 3 compartimentos, 3 andares. O andar de cima, né, é o andar aonde vai estar Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras, sua família. Os seres humanos estão no andar de cima. No andar do meio é onde vão estar os alimentos, né? Os alimentos, a comida. E no andar de baixo vão estar os animais, todo tipo de animais da terra. Por que que o Noé e sua família vai ficar no andar de cima? Por quê? Porque Noé, simbolicamente falando, ele tem que ficar mais próximo de Deus. O ser humano, ele está mais próximo de Deus do que os animais. Os animais ficam no andar de baixo, o ser humano está no andar de cima. Ou seja, você está 3 passos, vamos dizer assim, 3 níveis, vamos chamar assim, 3 níveis em relação aos animais. Os animais estão no primeiro nível, né? Nós estamos no terceiro nível. Por isso que nós somos espírito, alma e corpo, né? Então nós estamos no terceiro nível, nós estamos no nível espiritual. Nesse nível, os animais não podem chegar. Somente o ser humano, e não qualquer ser humano, mas o ser humano que anda com Deus. E Noé está então no andar de cima. Primeiro, por esse motivo, para estar mais próximo de Deus. E percebam que a janela não está do lado da arca. Você já se perguntou por quê? Que a janela poderia estar do lado da arca, né? Se uma casa, a janela não fica do lado, não tem janela no teto. Você não vai ver janela no teto da casa, é do lado. Então por que a janela não está do lado, mas está no teto? Para que Noé não olhasse para o lado. Porque se estivesse do lado, Noé poderia olhar para o lado. E quando olhasse para o lado, o que queria ver? As águas do dilúvio. Corpos boiando, pessoas em estado de putrefação, passando por sobre as águas, boiando, mortas. O que Noé ia ver era algo terrível, uma visão horrível, né? E por que Deus deixa a janela no teto? Para Noé ter apenas uma opção. Ele só tem uma escolha, apenas uma opção. Se ele quiser olhar para algum lugar, ele tem que olhar para cima. E quando ele olha para cima, o que ele vê? O céu. Então, Deus queria que Noé tivesse sua visão focada exclusivamente no céu, unicamente no céu. E Noé, então, como já disse, está no andar de cima, né? Ali estão os seres humanos, no andar de cima. Então, olha só a posição que Deus coloca você. Olha só o nível que Deus nos coloca. Ele nos dá prioridade. Nós somos privilegiados. Estamos mais perto do céu. Temos a opção de estarmos focados unicamente em Deus, né? E aqui no andar do meio estavam os alimentos. Estavam os alimentos, né? Quando falamos do andar de cima fala de algo espiritual, né? Fala do mundo espiritual, aonde o crente, aonde o ser humano que serve a Deus vive, o mundo espiritual, as regiões celestiais em Cristo. É assim? Já o andar do meio é onde estão os alimentos, a comida. Então aí fala de algo mais terreno, né? Mais racional, mais físico, né? Comida, sobrevivência, né? E se fôssemos pegar na questão da tricotomia, o andar de cima, toda a arca, se fôssemos usar uma linguagem simbólica para a tricotomia, toda a arca seria, vamos dizer assim, a casa do ser humano, a nossa casa espiritual, nosso cérebro, né? O andar de cima seria o nível espiritual, seria o nosso espírito, é o mais profundo, que está mais perto do céu, porque não é daqui para lá, é de lá para cá. O nosso espírito não está aqui e a carne está em cima, é o contrário, o nosso espírito está em cima e a carne está embaixo. Então, mais em cima, no andar de cima está o nosso espírito, né? Em um nível mais profundo. No primeiro nível está o nosso espírito
de cima para baixo, tá? Do nível espiritual. Ou se fosse o terceiro nível, de baixo para cima. Então lá está o nosso espírito. No andar do meio está a nossa alma. O que é a alma? A palavra alma em grego é psique. A palavra alma em grego é psique. O que é a psique? Mente. A mente. Consciência, né? Razão. É a alma. E a alma aí é essa questão mais racional. Por isso ali estão os alimentos, né? A razão. Então ali fala da alma, da psique. E o andar de baixo, né? O andar de baixo é onde estão os animais. É onde estão os animais. E o que significa esse andar de baixo com animais? Falando do cérebro humano, significa a parte consciente, né, do cérebro, é onde estão ali o nosso pecado, né? É onde estão nossos pecados, porque nós pecamos por causa da consciência. Da inocência, o homem estava sem pecado. Por exemplo, no jardim do Éden, estava Adão e Eva, e eles estavam sem pecado. Por quê? Estavam no estado de inocência. Nós aprendemos aqui anteontem, nós lemos na Bíblia, que eles estavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Por que não se envergonhavam? Né? Porque estavam no estado de inocência. Ali não havia pecado, não havia malícia. Mas quando eles desobedecem comendo do fruto proibido, que Deus tinha proibido a eles agora vão para um estado de consciência. E nesse estado de consciência, aí a Bíblia diz assim: então eles viram, abriram os olhos e viram que estavam nus, e fizeram para eles aventais de folhas e se cobriram, porque ficaram com vergonha. Por quê? Porque agora eles têm consciência. Eles estão nus, eu estou nu. Isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Quer dizer, estado de consciência. Então é nesse estado que se dá o pecado, o estado de consciência. Por exemplo, por que nós não usamos batizar crianças? Porque a criança está no estado de inocência. Por mais que ela nasceu em pecado, conforme diz a Bíblia, o salmista falou assim: em iniquidade eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, a gente já nasce trazendo conosco a natureza adâmica, a mente pecadora de Adão. Porém, não conhecemos o pecado. Nascemos nesse estado de pecado, mas não o conhecemos. Então esse é o estado da criança. Ela, por mais que nasceu em carne, né, e não tem como evitar, uma vez que nasce em carne, não tem como evitar trazer consigo a natureza adâmica, né, o pecado de Adão, porém ela não conheceu o pecado, está no estado de inocência. Por isso que Jesus falou lá em Marcos capítulo 10, versículo 14, Jesus falou assim: deixai vir a mim as criancinhas e não impeçais, porque das tais, né, é o reino dos céus. Então, ou seja, a criança já tem passagem livre do céu, está garantido a salvação dela, porque ela está no estado de inocência. Mas quando essa criança cresce, atinge uma certa idade, no caso do povo judeu, há mais ou menos de 12 para 13 anos de idade, é quando o menino já alcança uma maturidade, né, espiritual, que já pode ler a Torá, já pode fazer pergunta ao rabino, já pode discutir assuntos bíblicos, assuntos espirituais. De 12 para 13 anos é quando acontece a chamada mitzvah, né? A mitzvah é a maturidade espiritual de uma criança judaica. Ali ele atinge um estado de consciência, é quando ele já pode discorrer acerca das coisas espirituais. Lembra de Jesus? Jesus é um ótimo exemplo. Jesus, com 12 anos de idade, diz a Bíblia, aos 12 anos ele vai ao templo, e ali os pais dele esquecem ele do templo, né? E quando voltaram para procurar Jesus, ele estava onde? No meio dos doutores. Quem eram os doutores ali? Os rabinos da época, os mestres, né? Que lia a Torá, que ensinava a Torá, a lei de Deus. Jesus estava no meio, fazendo pergunta e também respondendo perguntas. Se Jesus tivesse 10 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos, ele não podia fazer isso. Por quê? Porque ele não tinha atingido a maturidade espiritual, ele não tinha direito disso aí. Com 12 anos, ele já tem esse direito, né? Ele já alcança esse direito de perguntar e também de responder.
de discorrer sobre assuntos espirituais, assuntos da lei de Deus. Por quê? Porque atingiu um estado de consciência, tá? Um estado de consciência. Então ali, Deus já não o toma mais por inocente. Ali, ele agora já é responsável pelos seus próprios atos, né? Ele é responsável por aquilo que ele pratica, pelos seus pecados. Ele atingiu o estado de consciência. Então, por isso que nós não usamos batizar criança, porque a criança está em estado de inocência. Não precisa. Nós batizamos pessoas já com 12 anos de idade para frente, porque essas pessoas já estão no estado de consciência. Elas sim precisam do batismo, porque precisam do arrependimento, porque agora conhecer o pecado, conhecer o bem e o mal. Ok? Então, essa parte de baixo da arca, primeiro andar da arca, onde estão os animais, fala do nosso estado de consciência, do nosso cérebro. O estado de consciência, você conhece o pecado, sabe o que é certo, sabe o que é errado. E esses animais ali, simbolicamente, né, esses animais, eles simbolizam, eles representam os nossos pecados. Os nossos pecados. E vocês percebam aí que esses pecados ali são todos os tipos de animais, né? Tem desde de animais quadrúpedes, desde répteis, desde animais peçonhentos, né? Animais nojentos, gosmentos. Todo tipo de animais tem ali, né? E além dos animais, ali também estão os excrementos, as fezes dos animais. Quer dizer, imagine quando você chega ali no primeiro andar, você desce no segundo, desce no primeiro, quando chega no primeiro, imagine o mau cheiro que não está aqui. Detalhe, a porta está fechada, não tem como ar sair de lugar nenhum. Imagine o mau cheiro que está aqui. Cheiro de fezes, cheiro de xixi de animal, de urina, tudo misturado com o cheiro dos próprios animais, que tem deles que não é muito agradável. Imagina o gambá lá embaixo, né? O gambá, o tamanduá, e outros mais. Imagine o mau cheiro que não era aquilo. Isso fala do nosso pecado. Isso fala do nosso estado de pecado, nosso estado pecaminoso, né? E esse pecado está ali. E não tem como expurgar esse pecado. Não tem como jogar para fora. Não tem como lançar fora. Por quê? Porque a porta está trancada. Lembra que estamos no dilúvio. Não dá para jogar fora, tem que estar ali. E agora? Como é que faz Noé e sua família? Vão ter que conviver com aquilo. Tem hora que eles sobem, fica no terceiro andar, perto de Deus, né? Tudo a mil maravilha, dormindo tranquilo, se alimentam. Parece que nada aconteceu e que não existe pecado. Mas quando eles descem lá no primeiro andar, aí eles se lembram. Eita, que vida, hein? Que terrível. Aí eles olham para todos aqueles animais e vê o estado que eles estão, aonde eles estão morando. Por mais que se separem em 3 andares, mas está tudo dentro da mesma casa. Que casa é essa? A casa espiritual. A arca de Noé. Está tudo ali dentro. Não tem como jogar o pecado fora? Não tem. Não tem como se livrar dele? Não tem. Foi o que Paulo disse. Paulo falou: quem poderá me livrar, né, desse corpo de morte, de pecado? E Paulo falou assim: olha, eu não quero fazer isso, mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O pecado que eu não quero praticar, eu acabo praticando. E aí Paulo falou: olha, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. O bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. O mal, que é o pecado que eu não quero fazer, ele está sempre presente no meu corpo. Quão miserável sou eu, diz Paulo. Dentre todos, sou o pior dos pecadores. Porque ele tinha consciência disso. Não dá para jogar fora? Não dá. Não dá para eu me livrar disso aqui? Não tem como. Enquanto eu estou na terra, eu estou sujeito a isso. Não dá para excluir isso aqui? Não tem como. Vou conviver com isso pro resto da vida? Não. Vai chegar o tempo em que eu vou me livrar disso aqui? Vai. Quando? Quando passar o dilúvio. Quando as águas baixarem. Quando as águas minguarem, né? Aí você vai perceber que esse pecado vai ser jogado fora. A Bíblia diz que depois de um tempo, de muitos meses, né, aí de água, Deus então fez passar um vento que as águas começaram a minguar.
Foram baixando, porque as águas chegaram a cobrir todos os montes. Todos. Né? E agora, as águas começam a baixar. De repente, a arca de Noé, ela está navegando ali na região de uma montanha chamada Ararat, né? Na terra de Ararat, conhecido o Monte de Ararat. E ali a arca encalha, né? Encalha não, a arca, ela permanece por permissão do próprio Deus, né? Deus faz com que ela fique ali, né, ancorada. E as águas vão baixando, e a arca fica sobre o Monte Ararat. Até que as águas baixam completamente e se secam. Né? Elas se secam. E aonde está agora a arca? Lá nas alturas, em cima do pico de uma das mais altas montanhas da terra. Aonde as pessoas vão habitar? Aqui embaixo, na terra. Mas aonde está a arca? Aonde está a casa espiritual? Está aqui embaixo? Não. A arca, a casa espiritual, está lá em cima, no pico da alta montanha, lá nas alturas. As pessoas habitam aqui embaixo, mas a casa espiritual está nas alturas. O que isso significa? Em detalhe, todos os animais são soltos. A porta é aberta, os animais vão embora. Eles são soltos. Ou seja, vai chegar um dia em que todo esse pecado vai ser jogado fora. Todo esse pecado vai ser arrancado. Para onde vão os animais? Para a terra. Eles vão ficar aqui embaixo. E aonde está a arca? Nas alturas. O pecado vai ficar aqui embaixo. Mas a tua casa espiritual vai estar nas alturas, nos céus. O pecado fica aqui embaixo, você vai estar lá em cima. A tua casa espiritual estará nas alturas. Então chegará o dia em que todo esse pecado vai ficar aqui. E você estará para sempre com o Senhor nas alturas. Quando as águas baixam, né, as minguam, Noé percebe que as águas minguaram, a arca fica ancorada no monte do Ararat. Mas Noé tem medo de descer, porque vai que ainda tem muita água. O que ele faz? Então vamos ver agora aqui, vamos para Gênesis capítulo 8, versículo 8, pode ler. Primeiro começa logo pelo versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um povo que saiu, indo e voltando, até que as águas se separam de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca. Olha só, irmãos, vamos contar isso aqui. Soltou uma pomba, a pomba não achou repouso para os seus pés, ou seja, tinha muita água ainda, e ela voltou para a arca. Soltou a pomba uma vez, continua. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou o ar, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. Olha, enviou a pomba segunda vez agora. A pomba é enviada pela segunda vez. Continua. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Ela trouxe uma folhinha de oliveira. Na segunda vez que a pomba vai, ela volta trazendo uma folha de oliveira no seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. A pomba foi a terceira vez, porém não voltou mais. Na terceira vez que a pomba vai, ela não retorna. Vamos lá. Deixa eu recapitular aqui, Noé soltou a pomba. Ela foi a primeira vez e voltou porque não achou lugar para repousar, ou seja, tinha água. Na segunda vez ele solta a pomba, ela vai e volta trazendo uma folha de oliveira no bico, ou seja, já tem árvores pelo lado de fora, já tem árvores
já dá para ver as águas, né? As águas secaram e já tem árvores na terra, tem oliveira. Então já é sinal que a terra está seca. Ela traz o raminho da oliveira. O que é isso? Obra realizada. Ele soltou ela para quê? Para ver se estava tudo seco. E agora ele tem o resultado. Ele tem a resposta. A obra foi realizada. Está tudo seco. A prova disso é que ela traz o ramo de oliveira do bico, a folha da oliveira do bico. A folha da oliveira significa a obra foi concluída. O lugar está preparado, a terra está seca. A obra foi realizada. Mas na terceira vez ele envia a pomba de novo, pela terceira vez. E na terceira vez ela não volta mais. Ela não retorna. Por quê? Porque ela achou lugar para ficar e ela passou a morar lá embaixo. E ela não retorna mais para a água. 3 vezes. Vamos lá. O que isso significa? Essas 3 pombas. Espiritualmente falando, a pomba representa o Espírito Santo. O Espírito Santo. Esse Espírito Santo que o Pai diz, não contenderá para sempre com o meu Espírito, lembra? Pois é. Esse Espírito, ele agora vai ser enviado para a terra 3 vezes. 3 vezes. Assim como essa pombinha. Ele vai ser enviado para a terra 3 vezes. A primeira vez que a pomba vem, a primeira vez que o Espírito Santo vem, ele vem, mas não encontra lugar para pousar. E ele volta. Quando é isso? É quando ele vem sobre os homens, né? Por exemplo, ele vem de forma limitada, né? Ele vem sobre os homens ali, sobre nos tempos de Abraão, desce sobre Abraão, né? Só que naquele tempo tinha muita gente pecando, fazendo coisas erradas. Tempo de Jacó, de Isaac, de Moisés, povo do Egito, Faraó, Deus e mais Deus sendo adorado. Então o Espírito Santo não encontra lugar para permanecer na terra. Ele não encontra. O que ele faz? Ele volta para o céu. Foi a primeira vez que a pomba foi. A pomba foi, não achando lugar para pousar, voltou para a arca. A segunda vez que o Espírito Santo vem, ou a segunda vez que a pombinha é solta, né? A segunda vez. A Bíblia diz que a pombinha foi solta a segunda vez e ela volta com a folha de oliveira no bico, ou seja, obra realizada. A segunda vez que o Espírito Santo vem na terra é qual? É quando ele vem, né? Quando Jesus está saindo do Rio Jordão, depois de ter sido batizado. A Bíblia diz que então foram abertos os céus e o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceu sobre Jesus. E o Pai disse: esse é meu filho amado, em quem me compraste. Agora, quando Jesus morre e ressuscita, e detalhe, o Espírito Santo andou com Jesus na terra, fez um milagre com ele, Jesus morre e ressuscita, Jesus é levado aos céus. Quando Jesus é levado aos céus, quem está levando ele? O Espírito Santo. Quem era Jesus? Jesus representa a folha de oliveira. Lembra que Jesus disse que ele é a oliveira? Pois é. A Bíblia fala que ele é a oliveira verdadeira. Então, Jesus é essa oliveira. E o Espírito Santo vai retornando para o céu, trazendo essa folha da oliveira, ou seja, Jesus. Jesus vai sendo levado para o céu. O que é a folha da oliveira? Levada no bico da pomba. A obra foi realizada. A obra foi concluída. Tudo está preparado. É isso que o Espírito Santo está dizendo para o Pai. A folha da oliveira está aqui. A obra foi realizada. Quer dizer, tudo está preparado. Agora a pomba vai ser solta pela terceira vez. E ela não volta mais. Porque encontrou um lugar para morar na terra. O que isso significa? Pela terceira vez o Espírito Santo vai ser enviado para a terra. E quando que é isso? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviram do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A pomba está disfarçada de língua de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi nesse dia. A pombinha desceu pela terceira vez. Para quê? Para morar conosco, para se cumprir aquilo que o próprio Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu rogarei e o Pai enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode conhecer nem receber, mas vocês conhecerão, porque ele estará convosco e habitará em
vós. Até quando? Até o dia do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, o Espírito Santo não pode subir. Então ele agora está morando conosco. Ele veio pela terceira vez e permanece conosco até os dias de hoje. Você sente ele aí? Sente a presença dele perto de você? Dentro de você? Sente? Isso é sinal que ele está morando conosco até hoje. Amém? Militantes missionários vão avante.